Olá pessoas! Na videoaula anterior nós conhecemos os principais radicais orgânicos ou os principais grupos substituintes. Agora chegou a hora de nós estudarmos as regras de nomenclatura para os hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve fazer é identificar a cadeia principal. E a cadeia principal é a sequência de átomos de carbono, e essa sequência de átomos de carbono ela deve apresentar o maior número de insaturações, ligação dupla ou tripla, o maior número de ramificações, radicais, metil, etil, propil e assim por diante, e o maior número de átomos de carbono. Geralmente a gente vai começando a identificar o número de átomos de carbono. Se duas possibilidades existirem, a gente dá preferência àquela que tem o maior número de ramificações e obrigatoriamente ela tem que ter insaturações, ligação dupla ou tripla, até mesmo se o número de carbonos ficar menor nessa cadeia principal. Vamos então ver alguns exemplos. Observem essa cadeia. Aqui a gente tem pelo menos duas possibilidades e vou considerar as mais importantes. A gente poderia escolher essa sequência aí na reta com 6 átomos de carbono. É uma possibilidade de cadeia. E aí nós vamos ter 3 radicais orgânicos, que são as estruturas que ficam fora dessa sequência que tem o maior número de átomos de carbono. Mas a gente poderia escolher essa em amarelo, que também são 6. Qual a diferença entre elas? Na primeira situação, na verde, vocês observam que a gente tinha 3 radicais. Em amarelo a gente só tem um, mesmo tendo o maior número de átomos de carbono. Então, a cadeia preferida, a cadeia que deve ser escolhida é em verde. Vamos ver outro exemplo de cadeia. E aí a gente tem também, nesse caso, a maior sequência é essa. Então, nós temos aí um total de 7 átomos de carbono. Mas vamos ver essa outra estrutura. Eu poderia escolher essa em azul. E aí nós teríamos 9 átomos de carbono. Só que observem que um dos requisitos da escolha da cadeia principal é a presença das insaturações. E nesse caso a ligação dupla está ficando fora da cadeia. Então o correto é que a gente escolha essa em amarelo. Então sempre que existir ligação dupla ou tripla, a gente tem que dar preferência a essa cadeia, mesmo que ela fique com um número de carbonos menor. Então, nesse caso, a gente tem 8 átomos de carbono na cadeia principal. Partindo dessa mesma, para a gente ver os outros conceitos, as outras definições, quando esses grupos, melhor dizendo, esses grupos que estão ligados à cadeia principal, são justamente os radicais ou grupos substituintes. Então, o próximo passo é a gente reconhecer quais são esses grupos. Um radical com 2 carbonos é chamado de etil, com um carbono metil, e nesse caso nós temos um radical etil e 2 radicais metil. Ainda a mesma estrutura, já reconhecemos a cadeia principal, já identificamos quais são os grupos substituintes, e aí a gente vai numerar. Como é que a gente vai fazer essa numeração? Ela é sempre feita quando existirem insaturações da extremidade mais próxima a essa característica, por exemplo, a insaturação. Se não existir a insaturação, a gente vai considerar de onde o radical está mais próximo da extremidade, da direita ou da esquerda. Se existirem as duas situações, como nesse caso, insaturação e radical, a gente vai dar preferência primeiro à insaturação e depois ao grupo substituinte. Por que insaturação? Porque a insaturação pode mudar o subgrupo. Por exemplo, se só tem ligações simples, é um alcano. Mas quando tem uma ligação dupla, é um alceno. Uma tripla, é um alcino. Muda o subgrupo. Por isso que a insaturação tem prioridade em relação aos radicais. Então, nesse caso, a numeração seria do CH2, por conta da ligação dupla, e iria até lá no final o CH3. Vamos ver um outro exemplo, aplicar todas essas definições a partir dessa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente faz é determinar a cadeia principal. E, nesse caso, vai ser a reta. É a maior sequência de átomos de carbono, não tem insaturação.
O segundo passo é numerar os carbonos da cadeia principal. E aí a gente vai observar. O radical CH3 está muito mais próximo da extremidade da direita do que da esquerda. E é justamente por isso que a gente vai numerar da esquerda para a direita para obter os menores números possíveis. O terceiro passo é identificar os grupos substituintes radicais e nomeá-los, além de nomeá-los, indicar qual é a localização deles. E observem que a gente vai utilizar a ordem alfabética. Nessa ordem alfabética, prefixos di, tri, tetra, eles não servem para diferenciar um radical do outro. Então, nesse caso, a gente tem aí os radicais metil no terceiro carbono e etil no carbono 4. Então, a gente já começaria o nome com os radicais, né? 4 etil, 3 metil. Observem que eu estou respeitando aí a ordem alfabética. E o quarto e último passo, nomear o hidrocarboneto da cadeia principal como se fosse um hidrocarboneto ramificado. A gente tem 7 carbonos, prefixo hept, somente ligações simples, infixo an, e a terminação de hidrocarboneto, que é O. Então, o nome completo, 4-etil, 3-metil, heptano, com ou sem o H, já que ele é mudo. Essa outra estrutura nós já vimos anteriormente nos exemplos, já sabemos qual é a cadeia principal. E aí numeramos a partir do CH2, por conta da ligação dupla. Identificamos os radicais, nomeamos cada um deles. Então, nós temos... E nomeamos também a cadeia principal, né? 8 carbonos oct, uma ligação dupla em, a localização dela depois do primeiro carbono, terminação de hidrocarboneto O. Juntando o nome, nós temos 2-etil, e aí vem a questão, né? Do CH3, que é metil, aparece 2 vezes. Então, a gente não escreve 3-metil, 5-metil. Então, a gente utiliza prefixos para não precisar repetir. Imaginem se fossem 10 radicais metil. Metil, 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 10 vezes. Então, a gente utiliza o prefixo. Nesse caso, metil, 2 vezes di, localização, nos carbonos 3 e 5, cadeia principal, oct-1-eno. E aí finalizamos mais uma videoaula. Quero deixar essa reflexão para vocês. Primeiro a chuva, depois o arco-íris. Se acostume, a ordem é essa. Encare o caos como um momento maravilhoso antes da calmaria. Nada é impossível de se resolver. A chuva vem para limpar da sua vida o que não te serve mais. Respire e reconecte-se com a sua essência. Volte ao seu estado original de paz interior. Aproveite a tempestade para restabelecer os seus valores internos e focar no que é realmente importante. Mude o foco e a vibração e tudo muda. Transforme a sua perspectiva. Você pode estar dando muito foco justamente no que você menos deveria dar atenção. O sol sempre aparece no momento certo, nem mais cedo nem mais tarde do que deveria ser. Tudo tem o seu tempo. Lembre-se de ter fé em todos os momentos. Faça da sua fé a sua força para continuar sempre em frente sem se abater. Tem esperança, mas uma esperança ativa e criadora. Sem se colocar em estado de espera, junto com o arco-íris surge o recomeço, com o céu limpo e sereno. E a vida segue, agora multicolorida e em um perfeito ciclo. Agora chove e parece tudo difícil para você? Tranquilize-se e acredite que o arco-íris vai aparecer. É um texto adaptado de luz e sentidos. Fiquem com Deus, abraços e até a próxima.